Pessoal, boa tarde. A mesa de hoje é a desprogramação neurobiológica e ela está pautada na mulheres boazinhas que não enriquecem, né? Então, eu separei algumas coisas aqui que de repente você pode também elencar, né? Para você poder fazer uma reflexão. A proposta desse terapias alternativas é estar trazendo outras ferramentas além das teorias básicas da psicologia, para que a gente possa falar sobre mesa radiônica, falar sobre placas radiônicas, falar sobre jogo da transformação, falar sobre hipnose, falar sobre livros que a gente tenha como oportunidade de ter lido, né? E de repente a gente possa estar se encontrando para fazer um debate mesmo, né? Então, hoje no campo da radiônica eu tenho alguns temas, né, que é a desprogramação neurobiológica, o divórcio energético, desabuse-se, cura ascensional, limpeza energética. Então, a ideia é que pelo menos uma vez por mês a gente possa escolher aí um tema desse para fazer uma mesa radiônica, em outros momentos está abrindo para conversar sobre algumas questões e outras onde a gente possa. é, eu tenho produzido algumas coisas no YouTube, né, como vídeo curto, e aí eu quero compartilhar com pessoas que eu sei que vão tirar proveito disso. Então, no tema de hoje, né, pautado nesse livro Mulheres Boazinhas Não Enriquecem, é um livro muito gostoso de ler e muito prático mesmo, né? Agora a gente não tem mais uma facilidade ou um interesse tão grande por livro, mas a minha geração, né, eu já tive muitos livros, tenho ainda muitos livros. Era um lugar que eu não podia passar na porta, se chamava livraria, porque eu sairia dali com comigo 5, 6 livros, né? E sempre fui muito é, voltada para a aquisição de conhecimento e também sempre quis muito é, é, facilitar as formas para a gente criar mais qualidade de vida. E hoje a gente tem muito curso online, né? Eu ainda não me habituei com esse negócio de Kindle. Livro no Kindle, para mim, não tem graça. Eu tenho que botar a mão no livrinho mesmo. Mas já sei que, né, é para lá que está todo mundo caminhando. Eu já tenho 4 e-books, né? 2 deles falam especificamente sobre a desprogramação neurobiológica voltada para o executivo e para a mulher na superação dos seus desafios. Então, eu trago uma explicação introdutória sobre a desprogramação neurobiológica e depois eu trago exercícios. Por quê? A desprogramação neurobiológica, ela parte da premissa de que quando a gente nasce, a gente tem um formato original, tá? Então, todo mundo nasce com essa potência. Com o tempo, a gente vai ficando amassado, né? Então, com o tempo, a gente está amassadinho, a gente está sem, sem, eu posso dizer assim, sem capacitação. E na medida que a gente vai desprogramando as questões, a gente retorna a nosso formato original, né?
Então, a ideia da desprogramação é a gente pegar aquilo que a gente era, né, o nosso formato original, a forma com que a gente era, para que a gente então retome essa forma na medida que os aborrecimentos, os desafios, as tristezas, elas vão amassando a gente. Ok? Ficou claro isso? Dúvida? Tranquilo? Uhum. Então, quando nós nos deparamos com questões que a gente percebe que elas poderiam ser mais expansivas, mais potentes, e que a gente sabe que de alguma forma a vida amassou, né? Pegou a gente e amassou, é nessa hora que a gente tem que dizer, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Então a gente sai daquele formato amassado e volta ao nosso formato potente. Então, toda vez que a gente se depara com uma crença limitante, né, vamos chamar assim, a gente procura desprogramar usando esse mantra. Quem faz o curso da desprogramação neurobiológica, ele acrescenta à repetição desse mantra a energia da desprogramação neurobiológica, que também é possível da gente expandir a potência do trabalho. Então, esses dois livros estão no Hotmart, ou se você desejar, você entra no meu Instagram, no link do Instagram, e tem lá esses dois livros. E o outro livro está sendo preparado agora, ele vai estar trazendo as questões de medo especificamente, né? Porque eu venho trabalhando com algumas questões mais delicadas que envolvem o medo, então eu estou preparando um material nesse sentido. E aí, breve, eu venho aqui compartilhar com vocês mais detalhes. Mas se você se interessar na desprogramação neurobiológica, você já tem esse livro, esse e-book, né? Voltado para a mulher, voltado para o homem executivo, e tem um outro e-book que é um curso intensivo sobre também a superação do medo, né? Que se chama é, do medo à confiança, né? Então, são várias técnicas que eu conheço, que eu reuni, transformei nesse material que o livro traz, né? Então, por isso que eu quis já começar nesse tema, porque eu achei que seria pertinente. Mas, agora, a gente vai falar especificamente, né? O que é ser rica? O que é ser rico para você, né? Porque esse conceito é um conceito que a gente precisa pesquisar, né? Como é que a gente olha o enriquecer? Porque muitas vezes a gente não enriquece porque a gente tem concepções dentro desse conceito, né? Então, o rico é alguém que é injusto, enriquecer por meios ilícitos, dinheiro para criar confusão. Então, como é que eu vou ficar rica, né? Se eu não fizer esse questionamento. Então, todos os questionamentos que hoje te impedem de se envolver, de viver, de manifestar a riqueza que existe dentro de você, vamos desprogramar e atualizar? Vem comigo, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Uma outra coisa também é a visão de futuro que a gente precisa ter. Então, muitas pessoas, elas não enriquecem porque ela não se vê ferramenta de transformação na própria vida, na vida das pessoas que estão à volta dela, é, para realizar essa possibilidade, né, de
expandir qualidade de vida para ela e para as outras pessoas. Então, a visão de futuro é uma visão limitada. Então, em todos os lugares em que a gente está limitando a nossa visão de futuro, vamos desprogramar e atualizar? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Uma outra questão que envolve como você percebe a sobrevivência. E aí, um conceito muito legal que a gente aprende até com o Axis, que é a lucratividade. Eu confesso que não conhecia esse termo antes de vivenciar o Axis, né? Que é o que que é essa lucratividade? É você ter um recurso e você usufruir desse recurso. Você ter oportunidade de receber um recurso e aproveitar esse recurso, ao invés de só amealhar em nome de vou me preparar para a doença, vou me preparar para um momento de crise. Então, isso é perder a potência da lucratividade. Então, a gente precisa avaliar qual é o nosso conceito de sobrevivência versus lucratividade, né? Uma outra, um outro ponto que a gente precisa desprogramar, mas antes avaliar, é o quanto a gente tem se permitido ouvir o pessimista, né? Então, a gente fala os nossos planos para a pessoa errada, mostra os nossos projetos para a pessoa que não tem repertório para traduzir o que a gente quer, não tem recursos para caminhar na estrada que a gente caminha. E aí, essa pessoa, por uma defesa natural, ela vai dizer para você: ah, isso é demais. Ah, isso não vai dar certo. E aí a gente pega e esquece que ela não tem repertório, que ela não tem condição, que ela não faria e escuta as objeções dela como se ela fizesse. Então, em todos os lugares que nós estamos dando ouvido ao pessimista que não tem nem o conhecimento, nem a bagagem, nem as conquistas que a gente tem, muito menos o repertório, e faz da palavra dele uma palavra de peso, tudo que isso aí representa, vamos destruir, descriar, rescindir, cancelar agora. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Não sei se você já ouviu sobre limite artificial. Quando a gente está na construção da nossa riqueza, é muito importante que a gente consiga olhar ou até entender que. Como é que eu vou colocar para você? O nosso teto é o chão para o universo. Aquilo que é o nosso máximo, muitas vezes para o universo é o mínimo, é só o começo. Mas a gente estabelece o nosso teto como o suficiente, é o máximo, é só isso. E aí o universo que quer te dar muito mais, ele nem começa a brincadeira. Mas por que que ele nem começa? Porque eu condeno essa caminhada. Então, qual é o seu limite? Qual é o seu suficiente? Qual é o caminho que você está fazendo? Isso é muito importante. Você construir e reparar, né? Uma outra coisa é que para você superar o seu limite artificial, é necessário você sair da sua zona de conforto, né? Então, quando eu estou numa busca de ascensão, eu vou precisar fazer movimento, eu vou precisar conhecer novas pessoas, eu vou precisar fazer diferente, eu vou precisar ter uma dedicação maior. Porém, se eu quero fazer manutenção da zona de conforto, eu me torno veneno na história. Então, é muito importante que a gente consiga abrir, né, o nosso olhar
para algo infinitamente maior e melhor, ok? Claro que para isso a gente tem que fazer três coisas importantes. Primeiro, assumir a responsabilidade. Não dá para a gente ficar assim, eu não estou rica, ou eu não estou bem, ou eu não estou próspera do jeito que eu quero, porque minha mãe disse não sei o que, não sei o quê. Porque no meu trabalho eu só posso, porque o meu horário. Então, se eu não assumir a responsabilidade, e a palavra responsabilidade vem do latim de response abilité. Então, é a habilidade de responder aquilo que eu estou fazendo. Então, se eu quero ampliar o meu resultado, eu preciso me permitir fazer mais e me permitir fazer melhor, né? E a palavra permitir é a porta também para que a gente possa receber, porque muitas vezes a gente não recebe porque a gente não permite. Então, a gente mesmo, né, se desestimula. A gente mesmo cria problema na nossa caminhada de produção, e aí a gente vai responsabilizar, culpar outros fatores, quando, na verdade, somos nós mesmos que criamos os problemas. Então, é importante se permitir receber, né? E aí fica uma questão, né? Em todos os lugares onde nós não estamos nos permitindo receber o que verdadeiramente é possível e está destinado para nós, vamos desprogramar e atualizar tudo o que possa ser impedimento? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todos os lugares onde a gente não sabe gastar com sabedoria, porque a gente chegou o dinheiro, a gente quer porque quer gastar, porque não quer saber de ficar ali com aquele dinheiro, tudo que isso é e representa. Vamos desprogramar e atualizar? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. É importante que a gente aprenda a poupar e a investir, né? Porque não basta receber nem só gastar. É importante receber, gastar sim, mas poupar e investir também faz parte do processo de enriquecimento. Então, é muito importante que a gente consiga olhar essa dimensão do receber, gastar, poupar e investir com um carinho muito especial. E esse livro, ele com certeza nos ajuda a fazer isso. E para aquelas pessoas que querem um aprimoramento maior, é importante que a gente comece a conversar sobre o quanto a gente está subestimando ou ignorando o valor dos nossos bens, né? O quanto que às vezes a gente trabalha anos e chega alguém e subvaloriza o trabalho da gente e a gente simplesmente deixa, né? E é isso que a gente não pode deixar que isso venha a acontecer, né? Então é nesse sentido que é importante a gente rever. Será que eu estou subestimando ou superestimando ou ignorando o valor dos meus bens, né? Então é importante que a gente consiga observar o nosso processo de receber, de gastar, de investir, né? Até de poupar, para que a gente consiga dar o devido valor aos nossos bens. Todos os lugares em que a gente não está observando esses conceitos que aqui foram falados, vamos desprogramar e atualizar isso, sim? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Esse é o nosso ponto de introdução para a mesa, mas eu queria saber, tem dúvida? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Tá tudo bem?